E pessoal, espero que todos vocês estejam bem hoje, né? Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai terminar, aliás, terminar não, passar o ponto 5 e começar o ponto 6, tá? Bom dia, Gisele, bom dia, Maria Beatriz, bom dia a todos e a todas. A gente vai passar o ponto 5 e começar o 6. Tem alguns avisos que eu quero dar a vocês. Primeiro aviso, semana que vem não tem aula ao vivo minha, certo? Não tem aula ao vivo, é só aquela semana de estudos. Eu vou deixar os estudos dirigidos dos últimos pontos. E aí, lembrando, gente, no caso do estudo dirigido, só precisam vocês visualizarem. Nesse estudo dirigido que eu vou deixar agora, para ter o feedback para vocês, vocês vão ter que colocar uma frase assim, tarefa concluída, alguma coisa simples, até sem palavras, só para registrar para vocês, porque para mim registra, né, como eu já mostrei. O estudo dirigido basta você visualizar que a tarefa consta como concluída. Ela não vale ponto, mas vale frequência. Como a turma toda de vocês optou pelo ensino remoto, então todos têm que fazer, porque aí o estudo dirigido, se, por exemplo, aqueles que optassem por assistir a aula ao vivo não, ao vivo todo mundo está assistindo, para assistir a aula na instituição, aí ficariam dispensados. Do exercício de fixação, os dois últimos eu deixei essa semana. Tá? Aí vocês podem fazer até daqui a 15 dias. A partir de 9 horas da manhã ficou disponível, não sei se vocês já viram, exercício de fixação do ponto 5 e 6. Se na turma de vocês tivesse alunos que tivessem optado pelo regime da presencialidade, aí vocês fariam o exercício de fixação valendo ponto, mas não frequência. Porque para quem optou por presencialidade, tem que ter a frequência pessoal. A reitoria não é nem questão de coordenação, a reitoria bateu no pé nisso e disse o seguinte: olha, o aluno que optar pelo ensino presencial tem que estar lá na instituição assistindo. O que a gente ainda não sabe, porque isso também não depende só da coordenação, depende da reitoria, é que, por exemplo, no caso de turmas como de vocês, que todo mundo optou pelo regime remoto, se o professor vai ter que transmitir lá da instituição. Mas isso não é coisa a turma não se preocupem com isso, porque isso aí é uma determinação nem da coordenação, nem do professor, é da reitoria, e o que eles decidirem a gente vai ter que decidir, mas não se preocupem, a gente vai continuar transmitindo aqui através da internet, né, para todos vocês. O estilo de atividades da segunda unidade vai ser mantido, ou seja, a gente vai continuar tendo essa fixação de cada ponto, a gente vai continuar gravando todos os encontros, a gente vai continuar tendo o estudo dirigido e tem uma semana de estudos. A minha semana, cada professor define sua semana de estudo. A minha semana que vem, inclusive, vou aproveitar para terminar um artigo científico para um evento, que eu, aliás, já terminei, mas falta revisar, né? Porque artigo científico sempre é bom assim. Você faz, eu terminei domingo, mas você deixa alguns dias, porque senão chega a um ponto que você não vê mais os seus erros. E artigo científico sempre tem alguma coisa para você corrigir. Vocês que estão fazendo TCC sabem disso. Na verdade, nunca termina, né? Se eu pegar minha tese de doutorado e a minha dissertação de mestrado hoje, eu acho o erro nela. Né? Então é bom você dar uma parada, por exemplo, eu terminei domingo o meu texto. Aí semana que vem, como eu só vou ficar na parte de estudos, e claro, eu respondo e-mail sem problema, né? Mas assim, não tem aula ao vivo, entenderam? Aí daqui a 15 dias, o que é que a gente faz? Que é o dia, acho que vai ser o dia 1º de outubro. O que é que a gente faz? Vocês vão entregar os seminários, que vai ser exclusivamente por vídeo, né? Como a gente já falou. Lembrando, não esqueçam, respeitem o limite máximo e mínimo de tempo, respeitem o limite máximo e mínimo de componentes, tá? Qualquer número fora disso, a gente vai proporcionalmente descontar na nota, certo? Então, respeitem as instruções para os seminários. Aí vocês vão entregar seminário, eu vou encerrar o ponto 6, que acredito que hoje não dê tempo para encerrar, dá tempo de começar, né? O ponto 5 e o 6 são menores do que o 4, que a gente deu em duas aulas, né? E o ponto. E fazer uma revisão. E é muito importante essa questão da revisão, porque ainda essa turma de vocês não lecionou comigo. A minha prova não é uma prova difícil, mas ela tem uma metodologia diferenciada. E é importante que a minha prova vai ser daqui a 15 dias, né? 15 dias não.
Pera aí, 15 dias não, vai ser no dia 8. Pode deixar de antemão isso. A não ser que a coordenação mexa nas datas, mas a gente vê isso essa semana. Tá certo? Aí eu confirmo. Eu pretenderia fazer só a prova de vocês dia 8. Por quê? Porque dia primeiro a gente encerraria o assunto e fazia a revisão e vocês entregariam os seminários. Aí na outra semana, dia 8, aí vocês entregariam a prova. A prova remota, vocês têm 24 horas para responder. Ou seja, da manhã de quinta até a manhã de sexta, para vocês responderem. Outra coisa, pessoal, sim, precisamos definir quais são os assuntos que vão cair na prova. Olha, eu quero pedir que vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Cadê? Sim, deixa eu compartilhar para vocês. Vocês têm que escolher 2 pontos. Eu não sei se alguém já viu, mas vocês têm que escolher mais 2 pontos para cair na prova de vocês. Por enquanto, tem definido que a prova de vocês tem que ter 5 questões. Só da primeira unidade, Bárbara. Exatamente, só da primeira unidade. Os outros fazem a prova valendo 10, mais os pontos dos exercícios de fixação que eles tiverem feito, tá? Agora, lembrando, o exercício de fixação, ele cada um vale meio ponto. Não importa o número de acertos, viu? O que importa é fazer. Se a pessoa perder o prazo, leva 2 faltas. A prova, Bárbara, vão ter 5 questões. Uma do ponto 2, duas do 4, e vocês vão escolher mais 2 pontos. Eu deixei uma enquete do Google Classroom. Pronto, Neil Clayton, perdão. Obrigado. Eu peço aos colegas que todos escolham lá quais são os pontos, os outros 2 pontos para cair na prova, tá? Vocês podem escolher até a semana que vem, porque eu vou fazer a prova semana que vem, durante esse período de estudos que a gente tem, essa semana de estudos. Eu vou terminar minhas coisas. Tem inclusive até. Aliás, eu vou ver se eu corrijo um projeto de mestrado de um egresso nosso. Ah, é por isso. Deixa eu mostrar para vocês. Está no. Ele está. Deixa eu abrir aqui. No começo do Moodle, onde tem primeira unidade, aí lá está uma enquete. Eu peço que todos respondam, porque vocês vão escolher quais são os mais 2 pontos para cair na prova de vocês. Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Logo no comecinho, depois de seminários, aí tem pontos para avaliação da primeira unidade nono diurno. Aí vocês podem votar aqui. Quantas pessoas já votaram? Só 2. Aí vocês vão escolher 2 pontos. Votem em 2 opções. Ou ponto 1, História, Origens e Evolução do Direito Internacional. O ponto 3, Fontes do Direito Internacional Público. O ponto 5, Estado nas Relações Internacionais, Reconhecimento, Sucessão e Princípio da Não Intervenção, que é o ponto que eu vou passar a partir de agora para vocês. E o ponto 6, Conflitos Internacionais, Soluções Pacíficas e Arbitragem. Quem quer conhecer desses últimos pontos, eu já disponibilizei os slides. No caso, o ponto 5 eu dou totalmente hoje e o ponto 6 a gente dá um comecinho. E termina na próxima aula que a gente tiver. Pronto, votem, por favor, avisem aos colegas para que votem na enquete, viu? O pessoal aqui, quem é representante de turma, que eu nem sei quem é o representante de turma dessa classe, eu esqueci, né? Quem é a representante? Acho que é uma colega, né? Ou não? Ei, gente, quem é representante de turma aqui? A Yolanda e a Alane. Sim, sim, sim. Alane e Yolanda, sim, as duas. Eu peço a você, a alguma das duas que estiverem assistindo nesse momento,
que avisem aos colegas para que votem nessa, para eu fazer a prova de vocês semana que vem, tá? Que eu vou preparar a prova de vocês semana que vem. Pronto, mais alguma pergunta antes de eu começar o assunto? Não, né? Então a gente pode começar. Pronto, esse ponto 5 que eu vou começar agora, esse ponto 5 que eu vou começar agora, ele é facultativo, né? Vocês podem escolher se ele vai cair ou não na prova, ele é um ponto menor, mas é um ponto importante e interessante. A partir desse momento, eu estou apresentando os slides, e se alguém tiver alguma pergunta, pergunte no áudio ou aguarde que daqui mais ou menos uns 30 minutos eu dou uma paradinha para olhar se vocês têm alguma pergunta. Bem, pessoal, ponto 5: o Estado nas relações internacionais, reconhecimento, sucessão e princípio da não intervenção. Então, nessa parte, a gente estuda, como foi dito aqui, reconhecimento, por exemplo, que se dá através de um processo, seja de independência de um Estado, seja do surgimento de um governo através de ruptura institucional, sucessão, que é quando um Estado é extinto, né? E o princípio da não intervenção, que a gente vai falar o conceito e as limitações também desse princípio. Bem, pessoal, a soberania, antes da gente começar a falar sobre reconhecimento, a gente tem que estudar um pouquinho sobre soberania, que é um assunto que eu não sei se vocês viram em ciência política. Eu tenho mestrado em ciência política, né, pela UFPE, e esse é um dos assuntos clássicos da ciência política. Apesar que ciência política hoje ela discute mais análise de dados, sejam análise de dados qualitativas ou quantitativas. Mas, assim, a soberania ela é formada por dois elementos. O primeiro elemento, no aspecto interno, é o monopólio da violência, conforme Kelsen. O que significa a ideia de monopólio da violência? Primeiro, não foi Kelsen que inventou, né, a teoria. Ela veio de Max Weber, só que Kelsen trouxe para o direito. Né? Max Weber era formado em direito, mas ele era mais sociólogo do que jurista. Né? Então, o Estado é soberano se só o Estado conseguir exercer a violência de forma legal dentro do seu território. Isso é monopólio da violência, porque perceba, o Estado não serve para acabar com a violência, ele serve para monopolizá-la de forma que só ele possa exercer legalmente. Claro, tem as exceções de autotutela, legítima defesa que vocês conhecem, mas a princípio o Estado é soberano se ele monopolizar essa violência, ou seja, só as instituições do Estado, como a polícia, o judiciário, as instituições coercitivas, é que podem exercer a violência dentro do seu território. No aspecto externo, a soberania é representada pela independência. Porém, no contexto de hoje, nenhum Estado é totalmente independente de forma absoluta, tá? Essa independência é somente direta, porque indiretamente todos os estados têm seus compromissos, mesmo aqueles estados que são mais unilaterais, como os Estados Unidos ou a Rússia, né? Mas todos eles têm compromisso no âmbito internacional. Por isso, gente, é que a soberania hoje ela não é mais absoluta como era na época da Paz de Westfália. A soberania hoje é relativa. Por isso é que muitos autores de ciência política dizem que não existe mais soberania, porque perceba, quando a soberania foi pensada há 500 anos atrás, ela era um conceito absoluto, não tinha nada acima dela. Hoje em dia, todos os estados têm seus compromissos internacionais, junto a organizações internacionais, junto a outros estados, e isso relativiza a soberania. Esse relativizar da soberania tem aspectos positivos e negativos, e, na minha opinião, é mais positivo do que negativo, embora, obviamente, existam aspectos negativos a serem destacados, né? Todo Estado tem suas obrigações no âmbito internacional, sejam financeiras, políticas, enfim, vocês imaginarem, certo? Então, por isso que muitos autores dizem, olha, não há mais soberania, que o conceito de hoje é outra coisa. Do mesmo jeito que tem muitos autores de ciência política
que dizem que hoje não existe mais democracia. Democracia era aquilo que tinha na Grécia, né? O que a gente tem hoje, por exemplo, um autor muito importante de ciência política, que tem um livro dele aqui, na minha estante, é Robert Down. Ele não chama de democracia, ele diz que o que a gente tem hoje são poliarquias. Que poliarquia seria o governo de vários grupos que se revezam no poder, que seriam os partidos políticos, né? Mas a democracia era aquela da Grécia, que o povo se reunia na praça, enfim. Então, também tem essa discussão, mas a maioria dos autores de ciência política, eles usam ainda o termo tanto democracia quanto soberania, tá? E um detalhe, tem níveis e níveis de democracia. Nenhum país é 100% democrático, né? Nenhum país é 100% ditadura, e a gente tem como, e vocês podem, talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar disso, mas existem rankings de democracia, e a gente de ciência política, inclusive, a gente faz esse trabalho, depois eu posso até colocar aí no chat, para vocês verem, né? Por exemplo, o Brasil é considerado uma democracia falha, mas os Estados Unidos também são, né? Existem só umas 20 e poucas democracias plenas no mundo. Aqui na América Latina só tem umas três democracias plenas, né? Que seria o Uruguai, a Costa Rica e o Chile. O resto são democracias falhas, tem ditaduras como Cuba e Venezuela e regimes híbridos, como por exemplo a Bolívia, né? Falando aqui no contexto latino-americano. E vocês vão ver lá que tem, eles dão uma classificação, criam um ranking, criam um indicador social, né, para fazer isso. É um trabalho que a gente, a ciência política, faz. Mas enfim, isso aí eu vou colocar depois para vocês verem só por uma questão de conhecimento. Elementos constitutivos do Estado. Acho que vocês já estudaram esse assunto, ou em ciência política, ou em teoria do Estado. Eu não sei se tem mais teoria do Estado na matriz de vocês. Às vezes, teoria da Constituição, o professor fala disso também. Então, o Estado ele tem três ou quatro elementos constitutivos, que o Estado só é Estado se concentrar esses elementos todinhos. Se faltar um deles, não é mais Estado. Qual elemento seria o povo? Povo, gente, não é população. Povo são cidadãos com direitos e deveres de natureza política. Percebam, na população pode ter estrangeiro, o estrangeiro ele não faz parte do povo. Só se ele se naturalizar, né? Mas aí deixa de ser estrangeiro e se torna naturalizado. Então, o povo é isso, são cidadãos com direitos e deveres de natureza política. O território, que é a área no qual o Estado monopoliza a violência, e um governo soberano. Tem autores que separam governo e soberania. Mas o governo soberano significa que diretamente aquele Estado não responde a ninguém, a nenhuma autoridade superior. Indiretamente, sim, pode ser a outros estados, a organizações internacionais. Como eu disse, existem vários compromissos econômicos e políticos no âmbito internacional, né? Porque nenhum estado hoje é totalmente soberano. A soberania hoje ela é relativizada. Um estado é estado se juntar esses elementos. Se faltar algum deles, o estado não é mais estado. Por exemplo, pensem no caso da Palestina. A Palestina tem povo? Sim. Território sob ocupação israelense, e o governo da Palestina é autônomo, que é por isso que é chamado Autoridade da Palestina, não é um governo soberano. Por que eu falei disso? Porque quando a gente vai estudar reconhecimento, a gente vê que a ideia da literatura, da doutrina, diferencia um pouco da ideia que a gente vê na mídia, na imprensa. Porque a mídia só dá a entender, aliás, a mídia dá a entender, no senso comum, que um Estado ele só é soberano se ele for reconhecido. Não, tá? A literatura majoritária a nível mundial e a jurisprudência vão no sentido que o reconhecimento é meramente declaratório, tá? O reconhecimento é como uma sentença de usucapião. Lembrem, não é, é, não é a sentença de usucapião que gera usucapião, é a ocupação, a posse, né, de um bem, seja móvel ou imóvel, que nem vocês sabem muito bem, dentro das condições fáticas estabelecidas pela lei. A sentença de usucapião só declara uma situação que já existe de fato. Pronto, é tal e qual o reconhecimento na visão majoritária da doutrina e da jurisprudência. O reconhecimento ele só declara uma situação que já existe. Claro, é muito importante para o Estado ser reconhecido, porque através deste reconhecimento ele vai
manter relações com outros estados, sejam relações econômicas ou políticas. Certo? Por outro lado, o que faz o Estado ser Estado são esses elementos que eu citei: povo, território e governo soberano. O reconhecimento só facilita a vida do Estado nas relações internacionais, entenderam? Então, o reconhecimento é isso: é ato unilateral de uma pessoa jurídica de direito internacional público reconhecendo a personalidade jurídica de um Estado. Esse reconhecimento pode ser feito tanto por um Estado soberano, outro, quanto por uma organização internacional. Porque percebam, tem que ser uma pessoa jurídica de direito internacional público. E só existem duas pessoas jurídicas, dois tipos, né? De pessoas jurídicas de direito internacional público no mundo, que são os Estados soberanos e as organizações internacionais. Organizações internacionais podem reconhecer um Estado? Sim, reconhecem. E outro Estado soberano. A natureza jurídica do reconhecimento, ela é declaratória, dominantemente declaratória no âmbito, como a gente já falou, da jurisprudência. Então, não, o reconhecimento, ele não constitui um Estado ser soberano, mas sim aqueles elementos, como a gente estava falando aqui. O reconhecimento é importante para que o Estado mantenha relações diplomáticas, econômicas e políticas. Por exemplo, hoje tem mais de 100 estados que reconhecem a Palestina como Estado soberano. A Palestina se torna Estado soberano por ter mais de 100 reconhecimentos? Não. Mas é importante para a perspectiva de independência da Palestina. Do outro lado, Israel, poucos países muçulmanos reconhecem Israel, pouquíssimos. Acho que é a Turquia, o Egito, a Jordânia, esses três de certeza. Ah, e agora alguns estados do Golfo, né? Alguns estados do Golfo, como os Emirados, né? Árabes Unidos, eles reconhecem. O resto não. Israel deixa de ser soberano por isso. Israel tem o povo, território e o governo soberano. Então não deixa de ser soberano por não ser reconhecido por boa parte da comunidade dos estados muçulmanos ao redor do mundo. Formas de reconhecimento. A gente tem o reconhecimento expresso, que se dá através de carta ou ofício diplomático. Então, o Estado manda a outro uma carta. Inclusive, acho que no livro Mausooli tem um modelo de carta de reconhecimento que o Itamaraty adota, né? Depois vocês podem dar uma olhada no livro dele, é porque é tanto livro que a gente acaba esquecendo. Eu vi em um dos livros da bibliografia básica, mas acho que foi de Mausooli, com certeza. Aliás, eu posso olhar daqui a pouco. No caso do Brasil, pessoal, o primeiro estado a reconhecer o Brasil como estado soberano foram os Estados Unidos, tá? Foi expresso. Tácito. No Tácito, não existe um reconhecimento direto, é só indireto. Então, não mandou uma carta, nada disso. Agora, por exemplo, se não fez esse reconhecimento direto, mas depois um Estado fez um tratado com outro, já está reconhecendo tacitamente. Instalou uma embaixada em outro país, já está reconhecendo tacitamente. Esse reconhecimento tácito, ele foi muito comum entre os países mais antigos da Europa, que não surgiram através de um processo de independência, né? Por exemplo, o Reino Unido, a França, a Espanha e Portugal, né, que estão entre os estados mais antigos da Europa, eles foram se reconhecendo tacitamente entre si, instalavam embaixada em outro país, celebravam um tratado, mas não reconhecendo diretamente naquele tratado, né? Então isso aí a gente chama de reconhecimento tácito. Mútuo. Mútuo é quando um Estado reconhece o outro simultaneamente. Geralmente é feito através de tratado, no qual naquele tratado os dois se reconhecem mutuamente. Foi muito comum aqui, por exemplo, entre os países da América Latina e da África que ficaram independentes mais ou menos na mesma época. Então eles faziam tratado um reconhecendo o outro. Tratado bilateral reconhecendo o terceiro. Pronto, em relação a tratado bilateral reconhecendo o terceiro, é quando dois se juntam para reconhecer um outro país, entenderam? Dois estados se juntam para reconhecer outro estado. O caso mais famoso, e que, aliás, esse mês agora saiu uma matéria na BBC Brasil sobre isso, eu posso até colocar aqui,
daqui a pouco eu coloco no chat, que é a questão do Uruguai. O Uruguai foi disputado numa guerra entre Brasil e Argentina, né? O Uruguai era a província cisplatina do Brasil, mas tinha feito parte do reino, do vice-reino da Prata, né? Que a Argentina é a principal sucessora, e por isso que a Argentina também reivindicava. Aí houve essa guerra, a Guerra da Cisplatina. O resultado da guerra, eu até brinco, foi 1-1, porque o Brasil ganhou no mar, na Marinha, e a Argentina ganhou no Exército. O Reino Unido, como estava muito prejudicado com o comércio no Rio da Prata, que era uma área de comércio muito importante, internacional, que não ligava só aos países, que ligava os países da Bacia do Prata como um todo, né, Paraguai, Brasil mesmo, além da Argentina, né, e Uruguai. Então o Reino Unido sugeriu o seguinte: olha, não fica para nenhum. Brasil e Argentina concedem independência e reconhecem a independência do Uruguai. Pronto, resolveu a guerra. E o Uruguai ficou como terceiro entre os dois, né? Há uns 2016 eu tive no Congresso do Uruguai e fui uma guia uruguaia, ela trabalhava no Congresso, uma menina que falava português tão bem que parecia brasileira. Ela tinha estudado no Brasil e tal, e trabalhava lá no Congresso, né? Ela fez a visita guiada com a gente, mostrando os quadros. Aí tinha um quadro lá da Independência do Uruguai. Ela falou que os uruguaios têm um pouco de queixa dos argentinos até hoje, porque durante essa guerra, os uruguaios, no início, eles queriam que os argentinos ajudassem eles a ficar independentes, mas depois, no meio da guerra, eles perceberam que os argentinos queriam incorporar o Uruguai ao seu país, queriam tornar o Uruguai a província argentina, né? Então, é por isso que os uruguaios, no geral, eles gostam mais de brasileiros, têm mais simpatia do que para os próprios argentinos. Claro, tinha gente no Uruguai que, obviamente, queria se juntar à Argentina, né? O próprio Artigas, etc. Até porque a cultura uruguaia é muito parecida com a Argentina, então eles têm a cultura do gaúcho também, da carne, do chimarrão, né? Como todos. Aliás, é uma coisa que não é só a Argentina, né? Dos países daquela região, inclusive o Rio Grande do Sul, que é ali pertinho, também tem a mesma cultura gauchesca, né? Tem aquelas roupas, o churrasco, tomar o mate, né? E no caso da Argentina e Uruguai, inclusive o sotaque é praticamente o mesmo. Eu mesmo, que tenho diploma de espanhol como língua estrangeira, não, para mim, eles falam igualzinho. O sotaque é o mesmo. Coletivo. Coletivo, quando um estado é reconhecido por uma organização internacional ou por um grupo de estados, tá? Incondicionado é quando não se demanda nada pelo reconhecimento, não exigem uma contrapartida, entenderam? E condicionado é quando exige alguma coisa em troca. Por exemplo, Portugal, para reconhecer a independência do Brasil, exigiu que o Brasil pagasse a dívida externa. E o Brasil pagou. Por outro lado, sobre isso, que é até um aspecto de seção de estados, a Biblioteca Real Portuguesa ficou no Rio de Janeiro e está lá até hoje. Inclusive tem livros raríssimos, como a Bíblia de Gutenberg, que vocês sabem que foi o primeiro livro impresso na história, né? Porque antes os livros eram manuscritos. Então foi o primeiro livro impresso. Tem lá. Infelizmente, a Biblioteca Nacional corre o risco, como aconteceu com o museu, de se incendiar. E tem obras raríssimas, gente, da Idade Média, tem aqueles manuscritos que os padres faziam, aliás, os monges, né? Faziam à mão, pintava tal. Então, aí foi condicionado, mas Dom Pedro I exigiu isso. Tudo bem, o Brasil paga a dívida externa. Que, na verdade, transferiram a dívida externa portuguesa. A Inglaterra, o Reino Unido, transferiu a dívida externa portuguesa para o Brasil, entenderam? Foi isso que ocorreu. Pegar de uma conta e jogar para outra, o débito. Foi isso que aconteceu. Aí Dom Pedro I disse: não, então a Real Biblioteca fica no Rio. E Deus queira que não ocorra um incêndio como ocorreu no Museu Nacional, porque vai perder boa parte desses livros raríssimos e são caríssimos. Inclusive, não sei porque também não ocorreu ainda algum roubo, porque tem livros que valem milhões ali. São livros manuscritos da Idade Média, né? Só a primeira Bíblia é um livro caríssimo, também vale milhões.
Especial. No caso do reconhecimento especial, ele se dá em processo de beligerância, por exemplo, numa guerra civil, que aí tem uma parte do país. A guerra civil geralmente ela envolve ou regiões do país, uma contra a outra, como ocorreu na Guerra Civil Americana, estados do Norte contra estados do Sul, ou partidos políticos, como ocorreu na Guerra Civil Espanhola, né? De um lado você tinha os monarquistas e fascistas, e do outro lado você tinha os republicanos de todas as ideologias, de esquerda, de direita, né? Republicanos. Então, na Guerra Civil Espanhola, ali é a beligerância. Nação é quando um grupo é reconhecido como nação. Isso pode haver em relação por exemplo, povos como os judeus, os ciganos. Aliás, o nome cigano não é muito correto, não, é Rom, ou Roma, né? Povos indígenas também, aí tem esse reconhecimento como nação. É um grupo cultural, sabe? Um grupo de pessoas, uma etnia que conviva dentro do Estado, ou até sem Estado, como era o caso dos judeus, né, que tinham sido reconhecidos como nação antes de haver o Estado de Israel enquanto Estado soberano. Reconhecimento de governo, gente, é diferente de reconhecimento de Estado. O reconhecimento de governo, ele ocorre num processo de ruptura institucional, ou seja, um governo eh, chegou ao país através de golpe de Estado ou de revolução. Já o reconhecimento de Estado ocorre no processo de independência. Reconhecimento de governo vindo de revolução ou golpe de Estado, existem duas teorias. Mas antes, e aí também eu puxo um pouco para a minha formação em ciência política, existe uma diferença de revolução para golpe de Estado, tá, gente? Não pensem que é a mesma coisa. Revolução é quando você tem um processo que muda a estrutura da sociedade. Por exemplo, a sociedade era capitalista e passa a ser comunista, ou vice-versa. A sociedade era agrária e você passa a ter uma industrial. Pode ser pacífica, pode não ser pacífica, pode ter apoio popular, pode não ter apoio popular. Se mudou a sociedade, é uma revolução. Já o golpe só muda o governo e permanece o mesmo. No Brasil, quase todos os movimentos que a gente teve foram golpes. O golpe de 1889, né, que derrubou a monarquia, foi golpe de Estado, sim, e isso não significa que eu seja a favor da monarquia, muito pelo contrário, viu? Tenho nada de monarquista. 64, com a ditadura militar, foi golpe. Pronto, o mais próximo que a gente tem revolução foi 1930, porque a realidade do Brasil, e principalmente aqui do interior do Nordeste, antes do governo de Vargas, né, de 1930, era a realidade do século XIX, ou seja, o Brasil, aquele jornalista Eduardo Bueno fala isso, e eu concordo plenamente com o que ele disse, e eu já dizia antes de escutar ele falar, né, o século XX só começa no Brasil em 1930 com Vargas, porque ele muda a estrutura da sociedade, a legislação, vocês sabem disso, ele moderniza a legislação brasileira, cria o direito trabalhista. Não estou defendendo o Vargas, né? Ele também teve uma ditadura. Aliás, meu avô adorava Vargas, porque começou a trabalhar no governo federal em 1932, né? Mas aí, por exemplo, essa questão de que aqui no interior do Nordeste passaram a ter, o governo federal passou a agir mais, a criar é, agências e autarquias. Meu avô trabalhava no que hoje é Codevasf, né? Que é do governo federal. Na época chamava Companhia Agroindustrial do Vale de São Francisco. Depois Superintendência do Vale de São Francisco e Codevasf a partir do tempo da ditadura, que foi quando meu avô se aposentou. Não, meu avô não foi perseguido pela ditadura, ele se aposentou por idade mesmo, né? Já que ele era nascido em 1901. Mas não foi pela. O órgão mudou o nome, né? Mas aí ele já estava com o tempo já para se aposentar, a idade, aí ele passou, se aposentou. Bem, doutrina Carlos Tobar. Existem duas doutrinas para reconhecimento de governo vindo de revolução ao golpe de Estado. A doutrina Carlos Tobar, que era ministro das Relações do Equador em 1907, que dizia o seguinte: um governo que venha de uma revolução ao golpe de Estado só deve ser reconhecido se possuir, ou se possui, né, aprovação popular. Então, nesse caso, os outros estados só devem reconhecer se o povo aprovou aquela revolução ao golpe de Estado. A segunda doutrina é a Genara Estrada, que
acabou sendo a preponderante no mundo inteiro, principalmente durante o século passado, né? Ele era ministro das Relações Exteriores do México em 1930, que estabeleceu uma coisa que é muito bonito na teoria, mas na prática não, que é o princípio da autodeterminação dos povos ou o princípio da não intervenção, no qual o reconhecer expressamente é interferir. A população deve decidir. Na doutrina Estrada, pessoal, pronto, é igual em todos os aspectos àquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E tão danosa quanto. Ou seja, esse princípio da não intervenção diz o seguinte: olha, se mantém relações com quem estiver no poder, não se reconhece diretamente nenhum governo vindo de revolução ou golpe de Estado. Não interessa, a população é quem deve decidir. Entenderam? É igual a mesma coisa do caso de violência doméstica que usavam esse ditado infeliz. Então, era uma situação, e muitas vezes os estados aplicavam de acordo com a sua conveniência. Diz, não, nós não interferimos porque nós somos a favor do princípio da autodeterminação dos povos e da não intervenção. Daqui a pouco eu dou uma parada para ver se vocês têm alguma questão, que vocês estão muito quietos hoje, né? A teoria de Kelsen é efetividade. Como assim? Para Kelsen, gente, não importa o reconhecimento de Estado ou de governo. Para ele, se o Estado ele consegue ter efetividade, e ele cita dois casos, esse reconhecimento vem, seja de governo ou de Estado, nem que seja na forma tácita. E ele cita dois casos. Ele cita a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Duas revoluções de verdade, né? Mudaram a sociedade. Da França deixou de ser uma sociedade aristocrática para ser uma sociedade dominada pela burguesia, e da Revolução Russa, capitalismo para comunismo, né? Nessas duas, como o próprio Kelsen diz, as revoluções foram sanguinárias. Vocês sabem que as famílias reais, inclusive, foram assassinadas dos dois países, né? E os vizinhos se recusaram a reconhecer, inclusive tentaram invadir esses países. Porém, com o passar do tempo, viram que tanto o governo da França, na época, a França napoleônica, da União Soviética na Revolução Russa, conseguiam manter a efetividade da sua ordem jurídica, e esse reconhecimento acabou vindo de forma tácita. A tendência mundial hoje é a harmonização entre doutrinas, porque vocês sabem que ditaduras não são bem-vindas na ordem internacional. Os autores de direito e relações internacionais, direito internacional e relações internacionais, eles costumam dizer que uma intervenção só é válida em duas circunstâncias. Primeiramente, se ocorreu uma emergência humanitária, e segundo ponto, se aquela intervenção no país for autorizada por uma organização internacional, como a ONU, como a OEA, como a OTAN, enfim. Tem que haver uma instituição multilateral que avalie aquela intervenção. Bem, pessoal, vamos agora falar dos direitos básicos dos Estados na ordem internacional, conforme Mauzuoli. Então, todo Estado tem direito à sua conservação e defesa, lembrando que a única modalidade de guerra legalmente admitida é a guerra defensiva. Toda guerra ofensiva é ilegal para o direito internacional. Liberdade e soberania, né? Todos os estados têm esse direito a manter. E igualdade, pelo menos do ponto de vista jurídico, né? Porque econômico e político o peso é muito diferenciado. E o direito ao comércio internacional. Então, seriam esses quatro direitos básicos de todos os estados soberanos. E tem aproximadamente 200 estados soberanos ao redor do mundo. Ninguém sabe exatamente porque não há um consenso total sobre isso, tá? Ninguém sabe exatamente quantos estados soberanos tem. Cerca de 200. Restrições aos direitos fundamentais do Estado. Então, claro, esses direitos fundamentais dos Estados não são absolutos, porque vocês sabem que, em regra, não há direitos absolutos, né? E tem algumas restrições. Por exemplo, a situação das capitulações, que, apesar que capitulação hoje não ocorre mais, não tem a ver com a parte de guerra, não, viu, essa capitulação. Tem a ver com a parte de que, principalmente em estados muçulmanos, como o Império Otomano, se você era um cidadão de um país, principalmente ocidental, podia ser brasileiro também, a Turquia não, o Império Otomano, tinha capitulação com o Brasil. Então, se você era um brasileiro que estava passeando no território do Império Turco, Otomano, você era regido pela lei do Brasil, não pela lei local, entendeu?
Então, isso era a capitulação. Também tinha o caso, por exemplo, de estrangeiros aqui no Brasil, no século XIX. Então, você era regido pela lei do seu país, não da lei do lugar que você estivesse. Então, isso era capitulação. Garantias internacionais, que Mausoalho até cita um caso do empréstimo que o Uruguai fez ao Brasil e deu como garantia a receita da sua alfândega de impostos de importação e exportação. Servidões internacionais, que é parecido com a servidão de direito civil. Pode ser direito de passagem, pode ser. Pronto, caso de servidão internacional. O Estado ele não tem porto marítimo, aí ele pode conseguir instalações de portos em outros países, entendeu? Fica funcionando como servidão, dentro um pouco daquela perspectiva parecida com o direito civil. Concessões, que é, por exemplo, você conceder a administração de determinadas coisas a outro Estado, como a defesa, ou até mesmo alfândegas, e arrendamento de território, caso de você alugar um território, né? Tem um exemplo de Guantánamo e dos Estados Unidos em relação a Cuba. Condomínio, que é quando dois estados são donos de um território, isso ocorre geralmente em algumas ilhas. Por exemplo, tem uma ilha no rio Reno entre a Alemanha e entre a Alemanha e a França, que é condomínio dos dois países. Inclusive, eles administram 6 meses um país administra e 6 meses o outro administra. Neutralidade permanente de territórios, né? Que tem vários estados que são neutros e que os estados vizinhos e outros que queiram, que fazem um tratado para isso, reconhecem que aquele estado é neutro e se compromete a respeitar. Por exemplo, a gente tem a Suíça, que é neutra, a gente tem a Costa Rica, que é um estado neutro, a gente tem o Panamá, que são estados neutros, tem outros também, a Santa Sé, né? Também é estado neutro. Deixa eu voltar aqui, que como eu prometi, depois de uma meia hora, eu ia dar uma olhada no chat. Pronto, podem perguntar o que vocês quiserem. Bárbara tinha quem rouba não lê, leitores não roubam. Não entendi isso aqui. Era alguma coisa que eu estava falando? Não. Posso, Maria Beatriz. A teoria de Kelsen é que reconhecimento de governo. Ah, Bárbara, entendi os livros, né? Não, mas foram pagos, foram comprados. O Brasil não roubou nada, não. Pagou, né? Eu estou falando assim, rouba, alguém pode querer roubar porque os livros, vocês sabem, a criminalidade no Rio de Janeiro e provavelmente lá na Biblioteca Nacional não tem, provavelmente não deve ter quase nada de segurança assim que seja muito sofisticado e você tem livros que valem milhões dando bobeira e tem colecionadores que, entendeu? Tem colecionadores que podem pagar, por exemplo, diz, olha, vá ali, porque sim, deve ter a segurança normal que tem em qualquer órgão público, deve ter alguns vigilantes, etc. Mas, por exemplo, para pegar um livro que vale milhões, uma Bíblia de Gutenberg vale milhões. Professor, Catalunha, só um instantinho, deixa eu responder o caso do Luiz Henrique. Catalunha não chegou a ser independente, não, viu? E eu concordo com a Constituição Espanhola, eu entendo que é indissolúvel ali, certo? Pode perguntar agora. Ah, se poderia ser especial, se reconhece. Mas já percebam. É interessante esse caso da Catalunha. Eu não tenho a menor simpatia pelo processo de independência da Catalunha, pelo seguinte: a Catalunha, gente, é uma região riquíssima do ponto de vista cultural e econômico. A Catalunha tem uma cultura que remonta à Idade Média. E a Catalunha é o seguinte: foi duramente castigada na época da ditadura de Franco. Se você estivesse falando catalão na rua, você era preso, tá? Os catalães ajudaram na criação e participaram efetivamente da Constituição Espanhola de 1978, que é uma Constituição democrática excelente, que deu liberdade para a Catalunha expressar a sua cultura. Houve uma retomada muito forte da língua catalã, inclusive nas universidades e tudo mais. A Catalunha, Luiz Henrique, já é reconhecida como nação pela própria Constituição Espanhola, entendeu? Junto a outras nações que na Constituição Espanhola são chamadas comunidades que formam a Espanha, que tem
as quatro principais, né? Castela, que é no meio, que onde vem esse idioma espanhol castelhano, o País Basco, lá em cima, perto da França, que eu já fui, a Catalunha, essas são as principais, tem outras também. E a Galícia, que é na divisa com Portugal, norte de Portugal, que é a terra dos galegos, né? Inclusive a gente fala muito em galego, mas galegos vêm da Galícia. E os galegos, eles têm uma origem comum com os portugueses, né? O galego não é o espanhol, o castelhano, né? A língua mais próxima do português, é o galego. Por exemplo, aqui no interior do Nordeste, quando a gente está falando, a gente às vezes fala, olha, formalmente em riba, não é isso? Tudo em riba, não sei o quê. Ou os meus livros estão em riba da estante. Gente, isso não é errado, isso é galego. A língua galega, o termo em riba é galego. Por que que a gente usa? Porque no caso do Nordeste, a maioria dos portugueses que vieram colonizar o Nordeste eram do norte de Portugal. E aquela região, na Idade Média, com Galícia e norte de Portugal, faziam parte do Reino de León. E eles tinham a mesma língua, só se separaram depois com a independência de Portugal, porque Portugal era um condado, entendeu? Era um condado que foi ocupado por um nobre da Borgonha. Era o condado de Portugal, que tinha sede na cidade do Porto atualmente. Então, tem a Galícia. A Espanha é formada por várias nacionalidades. Então, por isso que eu estou dizendo, já é reconhecida a nação catalã dentro da Espanha, com todos os seus direitos de culturais, etc., entendeu? Então, na verdade, hoje, boa parte, não todos, mas boa parte do movimento de independência catalã é um pouco xenófobo, e principalmente, e inclusive foram motivo de chacotas por conta disso. Porque diziam, olha, a Catalunha, que é uma região rica, sustenta a Andaluzia. A Andaluzia é aquela região da Espanha que faz divisa com a África, perto ali do Estreito de Gibraltar, que é a parte mais pobre da Espanha, né? E os próprios andalusos ficaram tirando resenha dos catalães. Ó, vocês não queriam, porque vocês sabem que metade do gabinete foi preso, e foi preso devidamente. Porque, como eu estou dizendo, a Constituição Espanhola praticamente foi a proposta da Catalunha em relação à autonomia. Aí agora, porque diz, e outra, esse discurso de sustentar a região mais pobre dos países, tem aqui no Brasil, né? E é um discurso xenófobo. E, como eu disse, a Constituição Espanhola é totalmente democrática e respeita todas essas nações que formam parte da Espanha. E, aliás, a Espanha está na relação das democracias plenas, viu? Espanha é democracia plena, o Brasil não é, não. Seu Estados Unidos não é democracia plena, não. Daqui a pouco eu coloco aqui para vocês darem uma olhadinha. Então tem que olhar essas considerações políticas do próprio processo de. Outra, gente, a Catalunha, na época da Guerra Civil Espanhola, lutou pela República e foi duramente castigada. Os catalães, eles lutaram pela manutenção da República na Espanha. Claro, Barcelona foi bombardeada, tudo mais, né? Inclusive pelos nazistas que ajudaram os monarquistas e fascistas, né? O governo de Franco. A Catalunha sofreu muito, mas, como eu disse, a Catalunha ajudou a criação da Espanha moderna e democrática, e a Constituição Espanhola reconhece todos os direitos do povo catalão, inclusive enquanto nação. Gente, deixa eu ver aqui, o que é que eu tenho mais? Sim, deixa eu colocar. Eu tinha falado do ranking de democracia que eu ia colocar, para vocês olharem quais são as democracias, né? Vou colocar aqui no chat para vocês. Ah, tá em inglês, viu? Tá em inglês. Mas quem souber, dá para ver. Pronto, Luiz Henrique. Em relação a Hong Kong não era condomínio, não, viu? Foi cedido. E, aliás, não entraria nem. Deixa eu dar uma olhada aqui, se entraria arrendamento. Porque que eu saiba, o Reino Unido ele cedeu durante um determinado lapso temporal. Agora, não sei se eles pagavam aluguel. Acredito que não. Entendeu? Porque, por exemplo, no caso de Guantánamo, em Cuba, os Estados Unidos pagam aluguel até hoje, embora o governo cubano se recuse a receber, né? No caso de Hong Kong, foi 99 anos, né, que foi repassado depois da derrota numa guerra.
na Guerra do Ópio, e por outro lado, houve durante o certo há um tratado entre o Reino Unido e a China para que a China respeite a autonomia do governo de Hong Kong durante um certo período. Mas eu acho que não foi pago arrendamento não, viu? Tenho quase certeza. Deixa eu olhar aqui. Quase certeza que não foi pago arrendamento. Deixa eu olhar. Capitulação. Capitulação. Garantias internacionais. Uhum. Deixa eu olhar essa parte de arrendamento. Sim, Hong Kong é. Hong Kong era arrendamento mesmo. Pronto, tá confirmado. Hong Kong era, confirmo, viu? Hong Kong era arrendamento mesmo. Aí terminou o contrato, foi repassado novamente à China. Tá confirmado. Mausolio lá fala, bem claro. Então era essa a questão. Deixa eu olhar outra coisa também que eu tinha falado que eu ia colocar antes da gente voltar aqui para terminar esse ponto e começar outro. Eu tinha falado do reconhecimento. Eu vou olhar aqui rapidinho se no livro de Mausolio tem reconhecimento de Estado. Não, nessa última edição de Mausolio, disponível na minha biblioteca, não tem, não. A carta de reconhecimento de Itamaraty. Então deve ter sido em algum dos outros livros que eu vi. Deixa eu só colocar mais alguma coisa para a gente voltar. Vou colocar a questão do Uruguai, que é um vídeo bem curtinho da BBC. Não sei se vocês conhecem o canal da BBC Brasil. Vale muito a pena assistir, vocês que gostam de questões internacionais. É um vídeo aqui que é curto e a BBC tem uma das melhores coberturas informativa na área internacional disponível em língua portuguesa, né? Porque não sei se vocês sabem, a BBC ela pertence ao governo inglês, mas eles têm um serviço em português do Brasil há quase 80 anos. Quer dizer, desde os anos 30 a BBC transmite informações em português do Brasil. Principalmente no rádio, agora tem site
Eles têm um canal no YouTube, vale muito a pena assistir se vocês querem ver coisa de qualidade. Porque a cobertura política externa da imprensa brasileira é muito ruim. Tem pouquíssimas exceções e tem alguns sites de notícia estrangeiros, por exemplo. Tem o El País, que é da Espanha, tem que eles têm uma página em português. Exatamente, Luiz. Eles têm excelentes documentários. Vocês podem assistir. Aliás, a BBC só tem coisa de qualidade. Ela tem programas, inclusive programas de diversão de qualidade. Por exemplo, eles têm séries como Doctor Who, como aquela série Sherlock, Father Brown, que é uma série muito boa, né? Outra série também que eu assisti tem até na Netflix, que é The Fall, que é aquele cara do filme 50 Tons de Cinza, e aquela Gillian Anderson que fez Arquivo X, né? É uma série de mistério, conta a história de um psicopata muito bom que tem na BBC. Então, BBC é uma emissora pública do governo inglês, né? Mas de excelente qualidade. E eles têm um serviço. Vocês podem assistir aí depois o vídeo sobre a questão da independência do Uruguai que eles fizeram. Dá uma olhadinha, o vídeo é curto, mas é muito bem feito, né? E vale a pena acompanhar o Dalton Neb, Maria Beatriz, não é deles. Parece o estilo, por isso que as pessoas confundem, né? Parece o estilo da própria BBC, mas não é não. Não é da Dalton Neb, é de uma TV particular do Reino Unido. Mas é muito parecido com o estilo de produções que a BBC tem, né? Mas não é a BBC que fez Dalton Neb, não. Por isso que a gente às vezes confunde. Dalton Neb tinha na Netflix, né? Eu assisti na Netflix, não sei se tá tendo mais. Mas pronto, a Cultura, a TV Cultura, porque é pública também, né? Tá passando o Padre Brown, que é um padre detetive, que é um romance bem antigo, por sinal, foi um dos primeiros detetives depois da época de Sherlock Holmes, só que é um padre, né? Um padre inglês. E é muito bom também. É com aquele. O padre, inclusive, quem faz é o pai daquele. Do Ronnie Weasley, de Harry Potter, que é um ator muito bom também. Então, BBC tem qualidade. Então, assistam aí. Vocês podem dar uma conferida, vale a pena. E dê uma olhadinha no canal da BBC. Tem várias notícias. Tem sobre coronavírus, tem sobre política externa. O bom, sabe o que eu gosto também de assistir os vídeos da BBC, do YouTube? É porque a gente pega. Quando eles fazem assim, uma matéria mais crítica. E ao governo brasileiro, aí tem um bocado de bolsominion que fica xingando, né? Aí dá para a pessoa perguntar, meu querido, você sabia que o governo inglês atualmente é um governo conservador, que é quem administra quem é o dono dessa rede pública de transmissão, né? Seus comunistas, aquelas conversas de sempre, né? Seus comunistas, não sei o quê. Aí, gente, o governo inglês é conservador. Agora, é claro, a BBC, gente, é o seguinte, ela é administrada por um conselho, que é o conselho, inclusive, que trata da questão da liberdade de imprensa no Reino Unido. Esse conselho não é formado somente pelo governo que está no poder, mas existe uma nomeação proporcional aos partidos do parlamento, entendeu? É por isso que a BBC ela tende a ter uma cobertura equilibrada e não ir igual ao governo que está no poder, sabe? Porque acaba tendo uma representação proporcional ao parlamento. Então, lá tem o número de cadeiras e os partidos que têm representação no parlamento britânico, eles indicam. E a BBC também é mantida porque todo mundo que tem uma televisão no Reino Unido paga o imposto, é caro. Costinha me disse que é na faixa de 40 libras por ano. Mesmo padrões ingleses é caro, você paga 40 libras por ano para é, só por usar uma televisão, por cada aparelho de televisão. E isso é o que financia a BBC. Pronto, duas coisas que Margaret Thatcher não conseguiu acabar no Reino Unido, duas coisas públicas. O sistema de saúde, que é o NHS, né, National Health System, que inspirou o nosso SUS, mesmo pressuposto, mesmos princípios, atendimento universal, etc. Ela não conseguiu acabar de jeito nenhum e nem consegue acabar, que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Inspirou o nosso SUS, né? E a BBC.
A EBC, coitada, Luiz. Coitada da EBC. A EBC, a proposta era essa, entendeu? No começo a proposta era essa, era criar que nem fosse uma BBC brasileira. Mas não conseguiram, como vocês sabem. Sim, aí vamos lá, né? Terminar. Mais alguma pergunta? Não. Podemos seguir, né? Então dê uma olhadinha aí. Quem quiser olhar aquele ranking de democracia, dá uma olhada aí no site do The Economist, que por sinal é liberal, viu? Antes de alguém xingar aí de comunista, The Economist é liberal, né? E é o ranking que eles fazem. Repare que só tem 20 e poucas democracias plenas no mundo, né? Aqui na América Latina só tem as três, Chile, Costa Rica e Uruguai. E muitos países a gente Estados Unidos, não, é falho. Canadá é pleno, né? Aí eles colocam os critérios que eles usam para avaliar lá. E isso quem faz é o pessoal de ciência política. Pronto, gente, vamos terminar. Vamos terminar, já que vocês não têm mais perguntas. Ó, a neutralidade de territórios, você não tem relações como a Suíça, Costa Rica, o Panamá, quanto também pode ser em relação a territórios, por exemplo, de divisas, são territórios meus, não podem ser visitados, então, nesse sentido. Deveres dos Estados na ordem internacional. Todo Estado tem dever de assistência mútua. Se ocorre, pronto, vocês já viram isso, ocorre uma catástrofe natural, ou mesmo provocada por questões humanas, e os outros países oferecem ajuda, né, assistência, então isso está entre os deveres morais de assistência dos estados. Então tem, às vezes, um processo de queimada, aí vocês veem que os outros países oferecem, aqui no Brasil ajuda, então seria nesse sentido. Jurídicos, né? Ou seja, os estados têm a obrigação de cumprir as normas internacionais. Extinção do Estado. A gente vai ver agora as hipóteses em que o Estado é extinto, né? Então vamos lá. Então o Estado pode ser extinto através do desaparecimento da população. Isso é hipotético, nunca ocorreu, nem na época da peste negra, nem na época do corona. Inclusive, estava uma história de que ia morrer 90% da humanidade, não sei o quê. Na época da peste negra, como vocês sabem, faleceu em torno de um terço da população europeia. Então, nunca ocorreu isso totalmente, embora, claro, um terço da população é muito, né? Vocês sabem que a taxa em relação ao corona, a taxa de mortalidade é alta, principalmente considerando nossos dias, mas é inferior a 1%. O desaparecimento do território, esse pode ocorrer e existe a possibilidade, por exemplo, nos estados da Oceania, você já ouviu falar, tem algumas repúblicas como Nauru, alguns estados também que são insulares, como as Ilhas Maldivas, que na medida que o mar está subindo de nível, devido ao aquecimento global, corre o risco de desaparecer. Mas ainda não ocorreu. É uma possibilidade séria, principalmente esses estados insulares que funcionam em ilhas, né? Pronto, qualquer um de vocês que frequente e que já tenha morado perto da praia sabe que esse avanço do mar é real. Num país como o Brasil, que é muito grande, não gera muito perigo, gera danos, né? Olinda mesmo, é terrível a situação, né? Gera danos assim localizados, mas não no geral. Mas em estados pequenos, insulares, o estado corre o risco de desaparecer. Então, se desaparecer o território, se perde um elemento do estado e
Adeus. Absorção de um estado por outro. É quando um estado, gente, ele incorpora outro estado. Nesse caso, fica prevalecendo a legislação, a ordem econômica daquele estado que incorporou. O exemplo mais conhecido disso é das Alemanhas. Vocês sabem que até 1990, embora a maioria de vocês nem tivesse nascido nesse tempo, haviam duas Alemanhas. A República Democrática Alemã, que de democrático não tinha nada, era a Alemanha Oriental, era comunista, e a Alemanha Ocidental, que era a República Federal Alemã. Em 1990, depois da queda do Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental incorporou a Alemanha Oriental. Então, a Constituição, a moeda, a nacionalidade ficou prevalecendo o da Alemanha Ocidental. Inclusive, eu já fui lá em Berlim, né? Eles têm espaços de memória, museus, que mostram esse período. Pronto, na Alemanha eu sou estudioso de transição, alguns de vocês sabem disso, né? Alguns de vocês já participaram de grupos de pesquisa com a gente, dessa turma, embora eu não tenha lecionado essa turma antes, conheci alguns alunos por conta dos grupos de pesquisa, né? E na Alemanha eles preservam tanto a memória do autoritarismo do comunismo quanto do nazismo, da mesma forma. Berlim mesmo, para quem adora essa transição, é excelente porque você tem vários espaços que você, museus, exposições, lugares que você vai, onde estava o Muro de Berlim, uma parte do muro está preservado, não foi todo destruído, né? Os alemães não têm vergonha de esconder a sua história, isso é muito importante. No Brasil a gente passa o pano, né? A gente nega, não teve escravidão, a culpa da escravidão era dos próprios negros, né? Esse tipo de coisa. Então, no caso das Alemanhas, foi a absorção, viu? Porque o Estado que ficou, que existe até hoje, é a República Federal Alemã, que incorporou totalmente o outro. Desmembramento de estados é quando vários estados se dividem em outros. Então, exemplos a gente tem vários. A União Soviética, que se dividiu em uns 15 estados. Então, Rússia era o principal, né? Mas não era só a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Armênia, enfim. A Iugoslávia, que virou a coxa de retalhos, né? Você tem ali Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, a República da Macedônia do Norte, República da Macedônia do Norte, enfim. Até Kosovo, que nem todos os países reconhecem. O Brasil não reconhece Kosovo, por exemplo, mas foi o caso do desenvolvimento de Estado. Antes era a Iugoslávia. A Tchecoslováquia, né, que se dividiu em República Tcheca e Eslováquia, também é um exemplo. E fusão ou união de estados. Aí, pessoal, percebam o seguinte: tem autores que colocam que fusão e união é a mesma coisa. Tem outros autores que colocam que fusão é diferente de união de estados. Então, para quem coloca que é a mesma coisa, seria o seguinte: vários estados se juntam para criar um novo. Aí você passa a ter uma nova Constituição, uma nova ordem econômica e social. Por exemplo, se eu disse que a Alemanha em 1990 foi absorção, quando surgiu o Império Alemão em 1870 foi fusão, porque tinha vários reinos alemães pequenos, como por exemplo, alguns nem eram tão pequenos, eram médios, como a Prússia, a Bavária ou Baviera, né, que é no sul da Alemanha, que Munique é a capital, que é Bayern em alemão, por isso que Bayern de Munique, entendeu? O nome do estado. Hoje é um estado alemão, mas era um reino independente. Então esses reinos se juntaram e criaram o Império Alemão. A Itália também é um exemplo disso, em 1870, né, que vários pequenos estados italianos, como o Reino do Piemonte, as duas Sicílias, os estados papais, foram fundidos e criou um novo estado, tá? Para quem diferencia a União, que são os autores mais velhos, União é quando dois estados têm o mesmo soberano, tá? Os estados são diferentes, mas são unidos porque têm o mesmo soberano. Por exemplo, Portugal e Espanha na União Ibérica, que é um dos motivos pelo qual o território brasileiro pode ser ampliado, né? Porque o território brasileiro cresceu muito porque ele foi expandido para o território que era originalmente espanhol. Como o rei era um só, então acabou incorporando essas áreas que originalmente pertenceriam à Espanha, né? Não pertenceriam a Portugal,
mas que acabaram sendo incorporados ao Brasil. Pronto, então vamos prosseguir aqui, gente. Princípio da continuidade do Estado. Um Estado sempre é sucedido por outro. O Estado não é como uma empresa, como uma bodega que fecha e acabou-se, tá, gente? O Estado sempre outro vai suceder, os seus cidadãos, o seu território, as suas dívidas. Então, isso é um princípio do direito internacional, princípio da continuidade do Estado. O Estado sempre é sucedido por outro. Em relação à sucessão de estados, os efeitos jurídicos, as normas aplicáveis são as leis do estado agregante ou conforme tratados prévios, depende da situação. Por exemplo, em relação à nacionalidade das pessoas, o novo estado, perdão, recebe os cidadãos ou estes podem escolher. Pronto, vou citar dois exemplos. No caso das Alemanhas, em 1990, todo mundo que tinha nacionalidade da Alemanha Oriental, que era a República Democrática Alemã, nome bonitinho, né, mas era uma ditadura, por isso que não se fez nome oficial do Estado, todos passaram a ter a nacionalidade da Alemanha Federal, automaticamente. Quando há um desmembramento, podem escolher as pessoas. Por exemplo, na União Soviética, as pessoas puderam escolher. Tem uma colega minha de intercâmbio, que, por sinal, até hoje eu tenho ela no Facebook, que o nome dela era Nathalie, Natália, né? E com ela eu aprendi, inclusive, que Natasha é apelido de Natália. Natasha não é nome próprio, não, viu? Toda Natália, se vocês têm alguma Natália aqui na turma, pode chamar de Natasha, que é o apelido de Natália. É, é o seguinte, ela nasceu no Cazaquistão, inclusive foi a única pessoa que eu conheci do Cazaquistão, filha de russo e ucraniano, não sei se era o pai ou a mãe, agora eu não lembro não. Mas ela era a União Soviética, né? Fazia tudo parte do Estado da União Soviética, só que depois, como ela morava no Cazaquistão, hoje ela acho que está morando na França. Na época que eu conheci ela, morava nos Estados Unidos, a gente estudava junto, né? No cursinho de intercâmbio. E ela escolheu ser cidadã do Cazaquistão. Aliás, ela me deu até uma moeda do Cazaquistão. Aí de vez em quando a gente curte coisa do outro no Facebook, né? Gente boa. No caso, por exemplo, da Iugoslávia, geralmente quem na Iugoslávia o problema não era nem a etnia, era a religião, sabe? Que todos pertenciam à etnia só, falavam uma língua muito parecida, com diferenças locais. Mas, por exemplo, quem era católico optou por ser croata. Quem era católico ortodoxo, católico romano, né? Croatas. Quem era católico ortodoxo optou por ser sérvio. E quem era muçulmano, bósnio. Em relação a tratados, bens públicos e dívidas, existe responsabilidade total do sucessor ou partilha proporcional da dívida. Por exemplo, no caso do Brasil, vocês sabem que o Brasil era um Reino Unido junto a Portugal, o Brasil se responsabilizou pela dívida externa portuguesa. Que lembra, o Brasil já não era mais colônia, né? Era Reino Unido. O outro caso, na União Soviética, a maior parte dos bens ficaram com a Rússia e a Rússia também arcou com a maior parte das dívidas, inclusive armas nucleares. A maior parte ficaram para os russos. E das Alemanhas, a República Federal Alemã se responsabilizou por tudo. Por último, eu queria só revisitar o conceito do princípio da não intervenção, que é a obrigação dos estados de não ingerir indevidamente em assuntos particulares de outros, visando impor ou preponderar sua vontade, e hoje é consagrado em várias resoluções das Nações Unidas. Esse princípio da não intervenção, ele só pode ser quebrado naquelas duas circunstâncias que eu falei. Ou se ocorrer uma catástrofe humanitária e se houver uma autorização de uma entidade multilateral. Então, seria isso. No último slide a gente tem as referências, que são aquelas que vocês conhecem, né? Estão lá na nossa bibliografia básica e, graças a Deus, todos disponíveis
no Minha Biblioteca da ACES. Eu só queria mostrar uma coisa antes, que é uma. Deixa eu ver aqui se eu acho. Achei. Ah, pessoal, essa foto minha aqui é do Muro de Berlim. Essa aí é o famigerado Muro de Berlim. No caso, é um espaço de memória, que eles preservaram a parte do muro, a maior parte do muro foi arrancado, e chama Topografia do Terror. E lá tem tanto a memória em relação ao período do nazismo quanto o comunismo, mas não são os únicos espaços dedicados a isso em Berlim, tá? Se vocês forem na. Eu não sei se eu tirei uma foto, se eu tirei, eu mostro a vocês. Vou ver aqui. Na avenida que tem aquelas marcas de luxo, inclusive eu comprei até um negócio, o telefone da Apple, os fones do telefone da Apple eu tinha comprado lá. Tem uma igreja, acho que eu tirei foto. Se eu tirei, eu vou mostrar rapidinho para vocês. Uma igreja toda furada de bala, que era para mostrar justamente isso. Tinha lá a placa. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para mostrar. Tem sim. Que é para os alemães lembrarem justamente do horror da guerra, né? Como eu disse, é um povo que não tem vergonha do seu passado e não renega o seu passado. Então você vê que esse povo tem futuro. Quando um país começa a renegar o seu passado, não... pronto. Isso aqui, gente, é na avenida que tem marcas de luxo de Berlim, tipo, né? E essa igreja está danificada por conta dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. E aí tem placa informando isso, e foi deixado desse jeito para que a população se lembre e constitua um espaço de memória importante aí na capital alemã. Aí essa área tem shoppings, tem lojas, como eu disse, de coisas de marca, da Apple. Eu comprei um fone do meu iPod aí, bem pertinho dessa igreja, né? E imaginei que se fosse no Brasil as pessoas não colocariam num lugar assim, que é bem no centro da cidade, bem na área de mais luxo da cidade, colocariam deixariam isso, teriam demolido, né? Então fica essa lição. Gente, alguma pergunta do ponto 5? Podem perguntar, que aí eu já vou passar para começar o ponto 6, que é o último ponto da disciplina. Os exercícios de fixação já estão disponíveis. Por favor, dê uma olhadinha lá. E também não esqueçam de votar na enquete para escolher os 2 pontos para cair na prova de vocês. Mais 2 pontos para cair na prova, além do 2 e do 4. Então não esqueçam. Alguma pergunta? Não? Nada de pergunta, então vou começar o ponto 6. Pronto, perfeito. Então, se vocês não têm questões, perfeito, a gente começa. Mas não esqueçam isso, eu deixei os 2 últimos pontos, esses de fixação, agora. Acho que ficou disponível para vocês a partir de 9 da manhã. Se não tiver, me avisem. E não deixem de votar na enquete. Também lembrando, semana que vem não tem nosso encontro ao vivo, só vai ser a parte de estudo dirigido. Por favor, pessoal, façam aquele estudo dirigido que é mera visualização imediatamente. Não deixem para fazer na última hora, tá?
Que aquilo ali é só para você visualizar e colocar alguma frase lá, tarefa concluída, ou exercício visualizado, enfim, o que vocês quiserem. Nos próximos, eu vou colocar essa questão de vocês colocarem uma frase só para registrar para vocês, aparecer registrado para vocês, se vocês completarem aquela atividade. Porque nos primeiros não apareciam para vocês, aparece para mim porque eu posso puxar um relatório do Moodle, como eu mostrei aqui semana passada, né? Mas esses novos aí, eu não quis mexer nos anteriores para não apagar a visualização de quem já tinha feito, etc., para não, né, prejudicar quem já tinha feito. Então, fiquem ligados nisso, tá certo? Ok? Então vamos lá. Começar o ponto 6. Só precisa a gente começar. Aí, dia 30, como eu falei, eu dou uma revisão e peço que vocês prestem atenção nessa revisão, porque eu nunca lecionei essa turma. Eu conheço alguns alunos, como eu disse, da turma, porque participaram de grupos com a gente, mas a turma nunca lecionou. E minha metodologia, minha prova não é tão difícil, mas a minha metodologia é bem específica, então é importante que vocês prestem atenção. Então, na próxima encontro comigo, a gente vai fazer a revisão de provas e terminar o ponto 6. Aí hoje a gente dá uma começada, acho que não dá tempo de eu terminar, não, nem preciso, basta começar, que aí eu já estou cumprindo o que a gente estabeleceu na proposta, né, de cronograma. Bom, pessoal, o ponto 6 seriam conflitos internacionais, soluções pacíficas e arbitragem. Existem várias. Primeiramente, o que é importante eu destacar nesse ponto é o seguinte, e eu já tinha falado isso várias vezes. Gente, a guerra não é mais forma de resolução de conflitos. A única modalidade de guerra admissível pelo direito internacional é a guerra defensiva. Toda guerra que for ofensiva, toda guerra que for para atacar, essa guerra é considerada ilegal pelas normas internacionais, tá certo? Então, a única modalidade de guerra permitida internacionalmente é a guerra defensiva. E se os estados tiverem, tem até um tratado sobre isso, que é o Pacto Briand-Kellogg, que a gente vai ver na segunda unidade. Então, se os estados tiverem algum problema entre si, os estados devem procurar as soluções pacíficas. Essas soluções pacíficas podem se dar pela via diplomática, pela arbitragem, podem se dar pela via judicial. Existem tribunais internacionais para discutir pendências entre os estados soberanos. Então, hoje, existe essa opção pelas soluções pacíficas dos conflitos internacionais e a guerra não é usada como meio de prova, e meio de prova não, de solução de conflito, a guerra só é admissível para defesa. Então, vamos lá. Soluções diplomáticas. Soluções diplomáticas são aquelas que envolvem diplomatas das partes em conflito. Então, a primeira modalidade é a negociação direta. Na negociação direta, ela ocorre entre as partes em conflito sem a participação de terceiros. E ela pode gerar três resultados. Quais seriam os resultados que podem ocorrer através da negociação direta? A, é, Pode haver uma situação que as partes concordem com a proposta, né? Desistência quando uma das partes desiste e transação quando fica uma solução de meio termo. Então são basicamente essas três. Aquiescência quando uma parte concorda com a proposta da outra, você aqueceu a proposta do outro. Transação, que é a proposta de meio termo, nem ficou a proposta original de um, nem ficou a proposta original do outro. E desistência quando uma das partes desistiu da sua pretensão. Congressos e conferências, né, que são reuniões promovidas por diplomatas que geralmente criam um tratado, uma convenção, né? Então, é muito comum criar congressos e conferências, por exemplo, depois de uma guerra ou no final de uma guerra para discutir a paz.
Bons ofícios. Os bons ofícios seria quando um terceiro Estado, a convite ou por iniciativa própria, se oferecia para aproximar duas partes em conflito. Repare o seguinte: no caso dos bons ofícios, gente, não existe a interferência direta desse bom oficiante. O bom oficiante só aproxima as partes. Tá? Ele não dá sugestões, ele não decide, ele só aproxima as partes. Mediação. O mediador também existe um terceiro, só que o mediador dá sugestões de como resolver um problema. A mediação ela é mais aprofundada do que os bons ofícios, porque os bons ofícios só aproximam, enquanto que o mediador dá sugestões, mas ele não dá decisão, tá? Consultas. Consultas são emissão de pareceres diplomáticos, análise sobre o assunto, então seria através de parecer. Conciliação. Conciliação é igual a mediação, só que ela é coletiva, porque a mediação clássica ela é triangular, né? Mediador e as partes em conflitos. Na conciliação, geralmente tem uma comissão. Então, não é só um mediador, entendeu? E geralmente a conciliação ela é indicada por uma organização internacional. O inquérito é um preliminar de instância política ou jurídica elaborada por comissão como conciliação. Geralmente é o seguinte, o inquérito está ligado a uma conciliação. Então, a organização internacional cria uma comissão de conciliação, tem vários conciliadores, porque, como eu disse, ela é coletiva. Os conciliadores tentam conciliar as partes, caso não consiga resolver, encaminha para a organização internacional que decide. Além das soluções diplomáticas, que são realizadas pelos diplomatas, né, das partes ou terceiros, existem as soluções políticas através das organizações internacionais. Porque as organizações internacionais, elas podem ajudar no processo de resolução dos conflitos. Primeiramente, pode ser através dos órgãos políticos da ONU, com destaque para dois órgãos: a Assembleia Geral da ONU e principalmente o Conselho de Segurança. Teoricamente, gente, o órgão mais importante da ONU é a Assembleia Geral, porque reúne todos os Estados-membros. Mas na prática é o Conselho de Segurança, porque tem o poder coercitivo. Inclusive, ele pode atuar resolvendo questões entre os Estados-membros da ONU. Os esquemas regionais especializados, que são aquelas organizações de alcance regional, né, que têm poder para resolver conflitos no seu âmbito de atuação. Os mais conhecidos são a OEA, aqui no continente americano, que é a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, a Liga Árabe, a Organização para a Unidade Africana, a OUA, etc. E organizações técnicas, elas também podem resolver os conflitos entre as partes. Exemplo de organizações técnicas que a gente tem é a OMS, também tem poder de resolver. A OMC, Organização Mundial do Comércio, né, também tem poder de resolver conflitos, etc. São essas organizações mais técnicas. Porém, as organizações técnicas, elas atuam na sua área, por exemplo. A OMC na área de comércio, né? Então, se um país tem um problema de comércio com outro, o Brasil já ganhou causa e já perdeu na OMC, né? Aí ingressa, é um processo administrativo, ingressa lá na OMC, e aí é um mecanismo de solução de controvérsias através da organização internacional. Soluções judiciárias. As soluções judiciárias nós temos através da mediação, na mediação não, perdão, da arbitragem. Sim, qual é a diferença da mediação para a arbitragem? É parecida com o direito interno. O mediador pode dar sugestões, enquanto que o árbitro dá uma decisão definitiva e que é equivalente a uma decisão judicial, entendeu? Por isso que fica classificado no mesmo patamar.
Então, soluções judiciárias a gente tem primeiro a arbitragem. A arbitragem, como vocês sabem, sim, a arbitragem no âmbito nacional é parecida com o internacional. Tem uma diferença, que é fundamental, que eu vou falar já já. Mas a maioria dos preceitos são muito parecidos. Então, jurisdição ad hoc porque não há investidura no árbitro, né? É uma jurisdição para um fim específico. Ela decorre da cláusula arbitral presente nos tratados. Essa cláusula arbitral, ela é muito parecida com a cláusula arbitral do direito interno, ou seja, que indica que aquela questão vai ser resolvida através da arbitragem e não do judiciário. E sim, a cláusula arbitral nos tratados, ela afasta os tribunais internacionais, como a cláusula arbitral dos contratos internos afasta os tribunais internos. A sentença arbitral possui natureza irrecorrível e vinculante, isso também é igual ao direito interno, porém a diferença é o seguinte: carência de executoriedade. Isso é a principal diferença entre a sentença arbitral no direito nacional e no direito internacional público. Público, viu? No privado, não. No público, que é o que a gente está estudando agora. Então, uma sentença arbitral no direito internacional público não pode ser executada no tribunal internacional. Os estados, partes, cumprem de boa vontade, entendeu? Agora, é claro, como todo estado, a gente já viu isso no comecinho da disciplina, lá no mês passado, todo estado tem poder sancionador, então tanto o árbitro, que geralmente é um estado, mas pode também ser uma pessoa natural, mas na maioria dos casos é um estado, quanto a outra parte que se sentir prejudicada, pode aplicar uma sanção àquele estado que descumpriu uma sentença arbitral, entenderam? Mas você não pode executar uma sentença arbitral num tribunal internacional. Outro aspecto parecido é que o árbitro deve ser indicado pelas partes em comum acordo. Que é igual, né? No caso de arbitragem internacional, a maioria das vezes o árbitro ou é o representante de outro estado ou de alguma organização internacional. Precedentes históricos da arbitragem. A arbitragem, pessoal, existe desde a antiguidade. É uma coisa de Mesopotâmia, Egito Antigo, enfim. No caso do Brasil, vários problemas que o Brasil teve, o Brasil resolveu através de arbitragem, problemas de fronteira também, né? E o Brasil também já atuou como árbitro em algumas questões. Então, por exemplo, na questão do território do Amapá, que era disputado por Brasil e França, né, que faz divisa com a Guiana Francesa, o árbitro foi o governo da Suíça, que deu o ganho de causa ao Brasil na sentença ou laudo arbitral. Na questão de Palmas, Palmas aí não é Tocantins, não, viu? Palmas era chamada aquela região ali do oeste de Santa Catarina até sair no Paraná, em Foz do Iguaçu. Era disputado pelo Brasil e Argentina. O árbitro foi os Estados Unidos. Inclusive, quem fez a sentença arbitral foi o presidente dos Estados Unidos da época, que era Grover Cleveland, que foi o presidente que inaugurou o Estatuto da Liberdade. Ele era professor de Direito Internacional Público da Universidade de Harvard. Ele mesmo fez a sentença e deu ganho de causa ao Brasil. E a gente tem aí a atuação do Barão do Rio Branco, que é o grande patrono da diplomacia brasileira, é considerado um herói nacional. O Barão do Rio Branco, pessoal, sem agredir nenhum país, só através das soluções pacíficas, ele garantiu quase 1 milhão de quilômetros quadrados para o território brasileiro. Por isso que quase toda a cidade do Brasil, inclusive Caruaru, tem alguma avenida, no caso do Caruaru tem avenida, né? Rio Branco, praça, rua. Então, por isso, porque Rio Branco, gente, ele procurava resolver todos os problemas do nosso país pacificamente, usando a arbitragem, usando a negociação direta, né? E ele deixou princípios que a diplomacia brasileira segue até hoje, como, por exemplo, a preocupação do Brasil de se relacionar bem com todos os países vizinhos, a própria preocupação de você ter um concurso que selecione profissionais qualificados para a nossa diplomacia, né? Então, o Barão deixou esse legado. Ah, e não sei se vocês sabem disso, o Barão, inclusive, ele tem a figura do Barão do Rio Branco na moeda de 50 centavos de real. Não sei se vocês já tinham visto isso. Na época que eu era criança, tinha moeda não.
A nota de 1.000 cruzeiro, que a gente chamava de um barão, quando ia comprar alguma coisa era 1.000 cruzeiros. Aí o pessoal dizia, custa um barão. Era a nota com a figura, né, do próprio Barão do Rio Branco. Então, por isso que ele é tão importante. Ele é o patrono da diplomacia brasileira e a Academia Diplomática do Brasil chama Instituto Rio Branco em homenagem a ele. Existe uma Corte Permanente de Arbitragem da ONU em Haia, nos Países Baixos, né, que tem mais de 200 árbitros, inclusive Francisco Rezec, que foi juiz da Corte Internacional de Justiça de Haia. Bem, pessoal, tribunais ou cortes internacionais é uma realidade muito recente, data do século XX, né? Enquanto que a gente estava falando aqui, a arbitragem existe desde a antiguidade. A primeira corte foi a Corte de Justiça Centro-Americana para os países da América Central. Ela ficava ali, acho não, na Costa Rica. Ela ficava na Costa Rica. Costa Rica, para quem não sabe, é um dos países mais estáveis da América Latina, uma das democracias plenas mais antigas do mundo. Não é um país muito conhecido, porque é um país pequeno, mas é um país democrático, um país, pronto, um dos poucos países da América Latina que não teve golpes de Estado no século passado, só teve no século XIX, ou seja, no século retrasado. Mas como não é um país muito. Não é um país rico, mas também não tem pobreza. Assim, não tem miserabilidade, entendeu? É uma população pobre, mas é uma população que não é miserável. Francamente, acho que é isso que interessa, né? Não ser miserável, não passar fome, né? Ser rico ou ser pobre. E é um país que tem muita estabilidade política e que sempre foi a liderança ali na América Central. Então, essa Corte de Justiça Centro-Americana, em 1907, era para resolver os conflitos entre as repúblicas da América Central. É a mais antiga. Por que é que aí você vai dizer, professor, o senhor falou aqui ainda agora que a arbitragem internacional é usada desde a antiguidade, é uma coisa de Egito Antigo, Mesopotâmia, né? A própria Bíblia menciona, por exemplo, que o rei Salomão, vocês que gostam de ler a Bíblia, infelizmente é um livro muito mal lido, tem lá mencionando que o rei Salomão resolvia as pendências entre os países vizinhos. Isso era arbitragem. Salomão fazia arbitragem e mediação. Então, Salomão está lá 1.000 anos antes de Jesus, né? Pouco menos de 1.000, 900 e poucos anos antes de Jesus. Enquanto que tribunais internacionais só surgiram no século XX. Por que que tribunais internacionais demoraram tanto a surgir? Já que é mais fácil um Estado processar o outro, abrir um processo, do que fazer uma guerra, né? Diz, não, tem um problema com aquele outro Estado. Em vez de fazer uma guerra, processe. Gente, por um motivo bem simples que a gente falou no ponto 5, indiretamente, a soberania. Só foi possível criar tribunais internacionais quando a soberania se tornou relativa. Quando a soberania era absoluta, não tinha como ter tribunais internacionais, porque para ter tribunais internacionais você tem que admitir que vai existir alguma coisa que está acima, percebam, da soberania dos estados. Tá certo? E então, só quando a soberania se tornou relativa é que se pôde criar tribunais internacionais de fato. Vamos lá. O principal tribunal internacional que existe hoje é a Corte Nacional de Justiça, né, de Haia, nos Países Baixos, no que a gente chama Holanda, que funciona desde 1920, ou seja, há 100 anos, que foi criada após as convenções de Haia de 1999 e 1907. A partir de 1945, ela é órgão da ONU, ela é o órgão judiciário da ONU. Então, pessoal, essa corte, ela atualmente, como eu disse, é o principal tribunal internacional, está nesse ano completando 100 anos de funcionamento, né? E, é, e ela foi criada a partir das convenções de Haia. Nessas convenções de Haia, quem representou o Brasil foi Rui Barbosa, por isso que tinha o apelido Águia de Haia, pela atuação destacada que ele teve, e de fato foi uma atuação destacada, inclusive ele foi escolhido um dos primeiros juízes. Ele morreu, porque já estava velhinho também, e o governo brasileiro indicou Epitácio Pessoa, que depois foi presidente da República, para substituí-lo.
Vários juízes brasileiros já serviram em Haia, né? Francisco Rezec, Filadelfo de Azevedo. Atualmente, o professor Antônio Cansado Trindade, que é um nome muito importante do estudo dos direitos humanos, está lá na Corte Internacional de Justiça de Haia, representando nosso país. Eles são remunerados pela ONU, né? O salário deles não é tão diferenciado em relação, apesar que com o dólar hoje fica uma beleza, mas não é tão diferenciado em relação às vantagens que, principalmente se você considerar os penduricalhos que os altos tribunais no Brasil recebem. Então, aproximadamente US$ 200 mil, menos de US$ 200 mil por ano, é o que eles recebem, né? Para trabalhar lá. E aí eu vou falar um pouquinho do processo de indicação e tal. E eu vou dar esses slides, depois eu me coloco à disposição de vocês e a gente encerra só esse slide aqui. Existe um total de 15 juízes da corte, não é vitalício, tá? Eles cumprem mandato de 9 anos com direito a uma reeleição, só pode ser reeleito uma vez. E eles são eleitos pela ONU. Cada país, pessoal, ele pode indicar até 3 membros para concorrer. O jurista que foi indicado, ele tem que ter a mesma qualificação para ocupar o mais alto tribunal do país. No caso do Brasil, você só pode indicar quem tem qualificação para ser ministro do STF. Inclusive, Rezec tinha sido ministro do STF. Na última eleição que entrou brasileiro, o governo brasileiro indicou dois. Indicou é, o professor Antônio Cansado Trindade, que era professor da American University em Washington, e a Ellen Grace, que tinha sido ministro do STF. Então foram indicados esses dois. E a Assembleia Geral da ONU ganhou Antônio Cansado Trindade, apesar de muita gente não conhecer, só mais o pessoal que estuda direitos humanos. Ele era muito conhecido internacionalmente porque ele tinha sido juiz na Corte Interamericana de Direitos Humanos lá na Costa Rica, em São José da Costa Rica, né? Por isso que entenderam, por isso que o Pacto de São José, que é o Pacto de São José da Costa Rica. E ele atualmente está lá, mas foi indicado os dois, né? Pode ser até três. E só pode ter um juiz por nacionalidade simultaneamente entre os 15. Você só pode ter um brasileiro. Geralmente sempre tem alguém da América Latina. Antes de Cansar a Trindade era um mexicano, e antes do mexicano era Rezec, que foi ministro da STF, né? Também. E lá eles não usam o título de ministro, né? Em inglês é chamado justice ou simplesmente juiz. Esse negócio de chamar ministro é coisa do bacharelismo aqui do Brasil. E vocês já repararam, gente, como no Brasil, quer dizer, um juiz de tribunal não pode ser chamado de juiz, tem que ser chamado de ministro ou desembargador. É feita aquela história no Brasil, já notaram? Geralmente, quem não é doutor de verdade faz questão de ser chamado doutor. Eu sou doutor de verdade, tenho um diploma de doutorado na parede, literalmente. E não faço a menor questão, até não gosto de ser chamado, me incomoda. Eu prefiro que me chamem, principalmente os alunos, ou Emerson ou professor, mas doutor, eu até me incomodo. Claro, eu não corrijo até porque eu sou, por favor, também. É aquela coisa, as pessoas, até eu estava dando entrevista à minha esposa no rádio, minha esposa notou isso. Eu digo, mas fulana, Bruna, minha esposa, eu disse, mas eu sou, né? Então não vou ficar corrigindo. Olha, não me chame doutor, não, me chame só de Emerson, que aí é o cara querer também, né? Então, chamar não tem problema não, mas eu prefiro o Emerson, o professor, não faço a menor questão. O título de doutor, que é só um título acadêmico, né? A jurisdição da Corte Internacional de Justiça, pessoal, é cível, contenciosa e consultiva, tá? Quem pode ser parte? Quem possui legitimidade ativa? Estados, organizações internacionais, tá? Pessoa natural, pessoa jurídica não tem acesso à Corte Internacional de Justiça, não tem legitimidade. Porém, o seu Estado pode mover um processo em nome daquela pessoa. Isso hoje em dia tem caído em desuso, o nome disso é endosso, mas pode ocorrer sim. Então, por exemplo, se uma pessoa natural de um Estado foi prejudicada por outro, pode processar. Agora, o Estado é como acontece com a criança em relação aos seus pais. O Estado abre um processo em nome daquela pessoa que não tem legitimidade ativa para configurar na corte, mas a corte ela é civil, ela não é penal. Porque as pessoas confundem. Dentro do mesmo prédio tem um Tribunal Penal Internacional, que é o Palácio da Paz em Haia, tá certo?
Aí funciona lá, é no mesmo, mas não é o mesmo tribunal, funciona no mesmo prédio, né? Inclusive tem foto em livros, até na biblioteca tem livros que tem o Palácio da Paz em Haia, né? Lá de foto, mas não é a mesma, não é o mesmo tribunal, não. Funciona no mesmo prédio, mas não é. E aí só os estados e organizações podem ser parte. Organizações só no aspecto consultivo, tá? Não contencioso. Contencioso e consultivo é relegado só para os estados. Idiomas oficiais da corte, francês e inglês. Pronto. Se as partes, todos os documentos são produzidos em inglês e francês. Agora, as partes num processo podem acordar que só seja feito o processo instruído num idioma só. Senão, todo documento tem que fazer nas duas línguas, inglês e francês. A atuação da corte eu acho que eu vou deixar para falar na próxima aula, porque aí eu tenho que detalhar mais algumas coisas. É, perfeito. Barão do Rio Branco. Aqui tem uma foto do Barão, né? Mas aí eu deixo para falar isso semana que vem. Não, daqui a 15 dias. Semana que vem é minha semana de estudos. Gente, alguma pergunta? E aí, lembrando, semana que vem eu não tenho aula ao vivo, eu só vou deixar tarefas, estudo dirigido, etc. O estudo dirigido, dessa vez vocês vão ter que colocar uma frase. Tarefa realizada, tarefa visualizada, enfim. Não precisa entregar nada, basta a mera visualização, tá? Quem não tá... Ah, outro detalhe. Quem está com dificuldade para acessar a biblioteca digital da SES tem que abrir ela antes para depois entrar, tá? Mas a leitura em si não é importante. Eu quero que vocês visualizem. Vocês podem até ler depois, mas visualizem primeiro, tá? Para deixar registradinho. Aí, semana que vem a gente não tem esse encontro ao vivo. Daqui a 15 dias a gente volta. Daqui a 15 dias vocês entregam os seminários. Por favor, quem for participar dos seminários, esteja atento. Obedeçam às normas, tanto relativas à duração do vídeo, máximo e mínimo, quanto ao número de pessoas, máximo e mínimo. Qualquer divergência dentro dos limites que eu estabeleci vai ser descontado pontos de forma proporcional dentro da minha avaliação. E também não deixem de votar na enquete, porque semana que vem eu vou fazer a prova de vocês, na enquete sobre quais são os assuntos que devem cair na prova, tá? Tá certo? Entenderam, né? Mais alguma pergunta? Combinado, né? Então votem na enquete, façam essas atividades. Só ficou faltando um trechinho que eu vou falar da atuação e falar um pouquinho também do Barão do Rio Branco, né? Falar um pouquinho do Barão do Rio Branco, que ele merece toda homenagem pro Barão do Rio Branco, é pouco. Então ele merece que as pessoas lembrem porque é tão falado, por que que eu passo numa avenida chamada Rio Branco, né? Então acho que é isso. Meu bom dia a todos e a todas. Um bom final de semana, né? A gente já vai encaminhando. Quinta-feira a gente já cria aquela expectativa de final de semana. Então, um bom final de semana a todos e a todos. Qualquer coisa, vocês mandem e-mail ou façam comentários lá no Moodle que a gente responde a vocês. Então, bom dia, obrigado. Bom dia a todos.